Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Extensão Entrevista. Fala galera, e aí, como é que você tá? Tranquilo? Bacana demais, que beleza, hein? Começando por aqui mais um programa Extensão Entrevista pela Rádio Mais e FMG, eu, Neto Medeiros, em mais uma edição contigo. É sempre um prazer estar aqui na apresentação do Extensão Entrevista. A gente bate um papo descontraído, fala um pouco, né, dos projetos de extensão, dos nossos campi, enfim. Hoje a gente vai dar um pulinho, aonde mesmo, Bruno? Ouro Branco. Ouro Branco, exatamente. Vou falar com ele, o Bruno Alves. Alviverde? É isso, Alves, né? Alviverde. Alviverde é só o coração, porque eu sou americano. Isso que eu ia te perguntar até se era palmeirense, é americano, não, né? Americano. Aí sim, grande Bruno Valverde. Um prazer, uma honra recebê-lo na edição de hoje do nosso Extensão Entrevista. Ele que é coordenador de extensão do Campus Ouro Branco. O grande Bruno possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, graduou-se em 2007, é especializado em Gestão Pública pela Fundação João Pinheiro e mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Atualmente cursa o doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e é técnico em assuntos educacionais do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais. Tem experiência nas áreas de História, com ênfase em História das Ciências, Educação e Administração Pública. Novamente, como eu já disse, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Extensão Entrevista, Brunão. Ok, obrigado, né? É um prazer participar com vocês. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco de você, né, da sua vida, de onde você é natural, como é que começou o interesse pela história, não é? A gente precisa, né, um país que se preze, precisa saber conhecer um pouco, né, ou melhor, muito, né, da sua história. Hoje em dia, a gente vive com uma contra-informação, uma desinformação muito grande. O pessoal revisita a história, né, bem corriqueiramente, né, e fazem dela, inclusive, algo a seu bel prazer, né? Tá muito difícil hoje em dia a gente conciliar as ciências, inclusive é um papo que eu tenho tido, inclusive, constantemente aqui no Extensão Entrevista. Enfim, fale um pouco pra gente, então, da sua vida acadêmica, da sua vida pessoal, onde você nasceu, onde você começou e como começou esse interesse pela história, Bruno. Pedir um historiador para falar da própria história é complicado. A gente, às vezes, fica sem limite, vai se estendendo, né? Mas eu sou de Belo Horizonte, eu nasci ali no bairro Caiçara e passava sempre ali na porta da UFMG, sempre admirando aquele lugar ali maravilhoso, aquela mata, né? Era um sonho estudar ali. E aí o interesse pela história surgiu como surge quase todo mundo, assim, durante o ensino médio, né? Você vê ali as suas melhores notas e acaba direcionando aquilo que você quer estudar, né? Então decidi fazer história, por isso que as minhas notas em história e geografia sempre foram boas, né? E aí fui me interessar, entender o que era história. E é bem diferente daquilo que a gente estuda na escola, do que a gente vai estudar na graduação. E aí fui entrando por esse caminho, conhecendo e tal, e gostando bastante. Durante a graduação acabei descobrindo uma outra área, que é a área de História da Ciência, que tem um pouco a ver com a minha formação religiosa também, né? Eu sou protestante, e os protestantes têm uma questão forte lá entre fé e razão, né? E aí essa discussão sempre teve na minha cabeça, e a História da Ciência foi uma forma de eu juntar esses meus dois lados, assim, né? Meu lado como pesquisador e meu lado como cristão também. E eu estudo justamente isso, eu estudo o tema central lá, né, que é o Charles Darwin. Estudo ele desde a graduação. Entre a graduação e o doutorado, esse longo caminho aí, né, de quase 15 anos, eu estudei outras coisas na área de administração pública, muito por oportunidades que apareceram, né, mas agora no doutorado eu voltei a estudar o Darwin e um trabalho dele que tem até um pouco a ver com a nossa conversa aqui,
sobre extensão, que é um trabalho em que ele... Uma característica do Darwin, né, que ele tinha, que era de contar com a participação de pessoas comuns em seus projetos, né? Como que ele conseguia envolver pessoas ali que não eram cientistas, que não estavam em universidades, né? Mas ele envolvia essas pessoas em seus projetos, né? Era uma forma que ele tinha de alcançar, de obter algumas informações, de obter algumas espécimes, né? Ele precisava desse contato. E aí, apesar de não ser um trabalho focado nisso, mas uma pequena contribuição que eu trago é justamente essa, a ideia de que pessoas comuns participavam da construção do conhecimento científico, né? E hoje, né, desde o começo do século XX para cá, a gente tem visto cada vez mais um afastamento entre a escola, entre as instituições de ciência e a sociedade. E isso não foi sempre assim e não precisa ser assim, né? É possível que as instituições aprendam com a sociedade e também produzam, né, construam um conhecimento que seja útil a essa sociedade. E esse é o papel da extensão, né? Como é que você faz? Eu achei curioso você pesquisar Charles Darwin. Como é que você faz para conciliar ou não se dividir entre a teoria, né, da evolução e o criacionismo, e o dito criacionismo? Apesar, tenho que tocar ali nesse assunto, né, da teoria da evolução, mas ele não é central para mim, né? Agora, com relação ao criacionismo, eu penso que nem um autor americano, chama Stephen Jay Gould, ele fala que são magistrados, são domínios diferentes de saber. A ciência é um domínio de saber, a religião é outro, o esoterismo é outro, né? Eles têm ali domínio sobre certas áreas, sobre certos conhecimentos, sobre certos aspectos de nossas vidas. E eles não devem interferir um no outro. Então, eu acredito que seja possível a pessoa ela ser um cristão e ela aceitar, né, que a evolução exista, certo? Não é incompatível na essência esses dois aspectos, né? Não existe um dilema, uma opção obrigatória entre fé e razão, né? Se a gente formos olhar na Bíblia, a fé ela não se opõe à razão. A fé se opõe a não ver. A fé é mais ou menos a gente acreditar sem ver. Isso não tem a ver com a razão. A razão trata de outras coisas. Então não considero incompatível essas coisas, apesar de que muitos cristãos, né, consideram. E aproveitando já que a gente tocou nesse assunto, o IFMG também contempla, né, diversas denominações religiosas, inclusive quem é agnóstico ou ateu, né, uma instituição, além do seu corpo docente, os discentes também. E assim, atualmente a gente vê uma militância de todos os extremos, mas que tem um pé nesse governo assim, de extrema direita, que usam muito da pauta religiosa para deturpar realidades, né, e reafirmar o seu fanatismo. O que você acha dessa onda? Não é nem de contra-informação ou de contra-ciência, é desse lado exacerbado da fé. Você que inclusive faz, né, gestão pública, né, é especialista no assunto, assim, a laicidade do Estado deixada completamente de lado. Inclusive a gente entra em repartições públicas, tem lá, né, tem cruzes, enfim, o pessoal abre encontros da administração com leem trechos da Bíblia ou orações, enfim, como que essa, digamos, entre aspas, promiscuidade tomou conta do Estado nesse sentido? E o que você acha dessa relação, né, o Estado laico que não é respeitado por diversas denominações políticas, né, e ideológicas? O que você acha dessa relação no Brasil e nas instituições também, Bruno? Olha, eu acho que tem um aspecto disso que é uma herança do Brasil, é uma tradição. Então as escolas têm nome de santos, né? Nomes ligados à tradição católica, à presença de estátuas, tal, que me parecia algo pacificado, estava ali quase como patrimônio, né? Não era uma presença ativa, assim, o que me incomodasse. Eu estudei em escola pública, que eu estudei no Dorione, na Pampulha, que a gente tinha que participar da missa. Mas aí me respeitavam, eu ficava na missa lá, nunca foi um problema. Mas realmente, nos últimos anos, a gente começou a ter uma
um avanço dessas coisas numa forma mais ativa, né? Enquanto aquela estátua lá aquela imagem ficava quieta, não era uma propaganda, agora a gente tem uma questão de propaganda. E isso me incomoda, inclusive como cristão protestante, né? A princípio alguém poderia pensar que eu apoio isso, né? Que eu tô fechado com esse pessoal. Mas eu discordo completamente, né? Eu acho justamente isso, tem domínio de saberes, tem espaço para certas coisas, né? Que elas devem ser mantidas assim. Na verdade, a defesa do Estado laico, ela surgiu em grande parte pelos protestantes, né? Que queriam garantir o seu direito de ter uma educação laica que não fosse uma educação da liberdade religiosa. E hoje, parte dos protestantes ofendem o Estado laico. E isso tem muito a ver, é uma discussão que a gente importou, muitas coisas boas, muitas coisas ruins também dos Estados Unidos, né? No final da década de 80, tem um crescimento da direita americana muito forte, ligada aos protestantes, né? Eles ganham espaço e trazem para a cena política vários debates, né? Inclusive o criacionismo volta com força nos Estados Unidos nessa época. O Brasil, 30, 40 anos depois, comprou essa ideia, né? Em parte, acredito que a gente tenha comprado essa ideia também por um radicalismo de outro ponto, um radicalismo de uma extrema esquerda que desrespeitou também certas tradições. A gente lembra o episódio da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que teve algumas cenas deploráveis. Então eu acho que o abuso de certas pessoas, de falta de respeito com a religião, levou a essa reação extremada do outro lado, que quer impor a religião a qualquer custo, a qualquer preço, e para todo mundo, né? Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, que esse extremo, né, ele não é bom para ninguém. Essa ideia de que eu não converso com ninguém que pensa diferente de mim, isso é um dos maiores males que a gente tem na nossa sociedade hoje. Avancemos então para o tema da nossa entrevista, do nosso bate-papo, extensão entrevista, aqui sempre recebendo figuras do nosso querido e fundamental e necessário Instituto Federal de Minas Gerais. Eu conheço um pouco Ouro Branco, não tive muita oportunidade de passar por aí, apesar de ter me graduado pertinho, né? Morei uma década em Ouro Preto, parentes inclusive, mas acabei indo pouco em Ouro Branco. Eu queria que você falasse um pouco da cidade pra gente, né? Pra gente que não conhece muito, eu sei que tem um potencial industrial aí, né? Se não me engano é a Gerdau, que tem sede por aí, tem outras indústrias. Enfim, fale um pouco pra gente do perfil, não é? Da cidade também, dos egressos e também da sua atuação frente à coordenação aí da extensão do campus Ouro Branco. Bruno. Olha, Ouro Branco, de novo, né? Você fez uma pergunta complicada para historiador. Ouro Branco é um povoado que surge, né, no século XVIII, se não me engano, porque na divisa de Ouro Branco para Ouro Preto a gente tem uma serra muito, muito alta, muito pesada, difícil de ser transposta. Então os viajantes que vinham do Rio, antes de transpor essa serra, tinham que fazer um pouso, né? Descansavam aqui para poder encarar a serra, né? Se tornou Serra de Itatiaia, Serra de Ouro Branco, e tinham dois caminhos, um era por Ouro Branco, outro era por Itabirito, né? Aí nesse descanso, nesse pouso que se fazia antes da serra, surgiu esse povoado, que até 1850, 1860 era muito pequeno, né? Eram praticamente todo rural, né? E o núcleo urbano era muito pequeno. Aí, quando surgiu, né, os projetos de implantação da Açominas, né, uma ideia do governo federal, uma proposta do governo federal, demorou muito para ser implantada e foi ser implantada apenas na década de 70. E aí foi construída uma cidade, né, próxima a esse núcleo original, uma cidade planejada, com uma estratificação dos bairros, né, correspondendo mais ou menos ali a uma hierarquia dentro da usina que ia ser instalada, e cresceu então essa cidade, né? Ela ainda, a Açominas custou a funcionar, na verdade ela nunca foi um sucesso, mas a cidade foi crescendo, tal, com potencial, a ideia original de até 100 mil habitantes, nunca chegou a isso, né? Hoje ela tem 30 mil habitantes já depois dessa expansão, né? Quando ela
ela foi privatizada e várias empresas assumiram a gestão e também não deram certo. E apenas quando a Gerdau assumiu que ela conseguiu impulsionar a empresa, né? E se tornou Gerdau Açominas, né? É a principal planta de produção de aços da Gerdau no mundo. É uma estrutura espetacular. Ela produz a própria energia a partir de rejeitos da produção de aço, né? E inclusive fornece energia para algumas regiões, algumas regiões da cidade. Então a nossa principal é a joia da coroa aqui, né? É a Gerdau. Mas nós temos também outras empresas na região, né? Na região Congonhas, Lafayette, até mesmo em Ouro Preto, né? As pessoas circulam muito entre essas cidades, né? Tem também Jeceaba com a VSB. Então tem essa vocação da região para mineração, para metalurgia, para siderurgia. A vocação ela é boa e é ruim, né? Porque a mineração ela acaba limitando a cidade, né? Como ela se impõe sobre a cidade como se nada mais pudesse existir ali, né? Então a questão do turismo, da cultura, ela perde muito espaço, né? E então acho que o papel do IFMG aqui, a gente tem também um campus da UFSJ aqui na cidade, né? O papel do IFMG aqui é sim trabalhar em parceria com essas grandes indústrias, né? Mas também propor, né? Colaborar para que novas atividades surjam, se desenvolvam na cidade, fortalecer o turismo, fortalecer também outras iniciativas, né? A gente não pode ficar produzindo conhecimento pensando apenas nas grandes empresas e deixar as pessoas comuns, né, o dono de um comércio, alheio àquilo que é produzido no IFMG, né? E também aqui no interior é muito importante essa atuação, a promoção de atividades culturais, né? A gente tem aqui um coral, eu tenho bastante orgulho, porque eu sou coralista, né? Eu sou coralista apesar de não participar do coral, mas a gente tem um coral aqui no IF, que é um projeto de extensão. Ele conta com pessoas de vários bairros da cidade, né, e faz apresentações. Então ele traz outras possibilidades de cultura, outras possibilidades de contato com a arte aqui, né? A gente tem um outro projeto que eu gostaria de citar também, que é o projeto de contexto, é um projeto super premiado, que é um projeto de preparação para o Enem, né, preparação para a redação do Enem. Os alunos do campus, eles corrigem redações de quem que se interessar, né? As pessoas entram no site, enviam as redações e elas são corrigidas pelos alunos do campus sobre a orientação de seus professores, né? E esse processo ali, ele tanto favorece as pessoas que têm as redações corrigidas, né? Mas também quem está corrigindo, que pode ali desenvolver as habilidades, né? E pensar também em carreiras futuras, né? Alguns alunos nossos saíram do IF e continuam colaborando com esse projeto, por entenderem a importância dele. Não, e eu perguntei assim, o perfil dos egressos, mas na verdade é o perfil dos ingressos também, né? Das pessoas, dos alunos que entram, né? Que se matriculam no IFMG desse campus Ouro Branco, eles estão mais preocupados nesse perfil profissionalizante mesmo, aí quais cursos que oferecem neste âmbito também, e se a taxa de evasão também, ela é pequena, ela é média, ela é dentro dos conformes, como é que está essa situação aí dos estudantes, Bruno? A gente tem basicamente duas modalidades de ensino, né? O técnico e a graduação. Aí no técnico integrado nós temos os cursos de administração, metalurgia e informática. E o metalurgia também tem a modalidade subsequente. Foi, na verdade, o primeiro curso criado aqui no campus, antes, quando era campus avançado de Ouro Preto ainda, o técnico em metalurgia, ele acabou e voltou agora, né? E esse subsequente é muito interessante, porque ele permite uma formação rápida, bem voltada para o mercado. Só que ele tem pouca procura, é curioso. É um problema que a gente enfrenta aqui das pessoas imaginarem, a gente está num bairro rico aqui da cidade, e as pessoas, eu acho que elas não entendem que o IF é uma escola pública, a gente falha nessa comunicação. Então é um desafio muito grande que nós temos. No integrado, a gente tem alunos, a grande parte de Ouro Branco, mas também de Congonhas e Lafayette, alguns das zonas rurais de Ouro Branco, que tem uma dificuldade muito grande de chegar no campus, né? Tem um transporte da prefeitura, mas as estradas estão melhorando, mas ainda são complicadas, é um trajeto complicado. E no integrado a evasão não é boa, né? São poucas evasões, né? A grande parte dos alunos que entram consegue se formar, e isso ajuda muito as bolsas, né? A bolsa de extensão, de pesquisa, de assistência estudantil, que ajuda na manutenção desses alunos.
Na graduação, a situação é um pouco diferente, até e envolve um pouco a questão do SISU, né? O SISU, ele traz alunos que às vezes não são da região, né? Eles são de longe de Ouro Branco e vêm porque conseguiram a vaga aqui, mas depois mudam para uma universidade mais perto ou para o curso que desejavam a princípio, né? A invasão é um pouco maior, né? Nós temos cursos na área de administração, engenharia metalúrgica, sistema de informação e pedagogia, licenciatura em pedagogia. A licenciatura em pedagogia e sistema são os cursos mais novos, né? Justamente pedagogia tem feito bastante sucesso, né? Tem uma participação muito legal, basicamente de mulheres, né? Então a gente tem o costume de falar alunas, né? Mas as alunas, quase todas elas fazem estágio e tem se aproveitado também do mestrado, né? Que o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ele é ofertado em rede e sediado aqui no campus, né? Então é um mestrado na área de educação que muitos desses formandos em pedagogia já vislumbram ali a possibilidade de continuar estudando. Na área de administração e metalurgia, a gente também tem uma inserção muito boa no mercado. A gente acompanha um pouco os alunos, ainda é precário esse acompanhamento dos egressos, mas a gente percebe os alunos empregados nas empresas aqui da região e conseguindo avançar nos seus cargos lá, né? Aí isso deixa a gente muito satisfeito. Mas a evasão ainda é um problema também a ser enfrentado por nós aqui. Como é que está seu doutorado aí? Você já está formando? Quando a gente fez um contato, você fez questão de deixar claro que não é professor, é técnico. Isso. Se você tem essa ambição de lecionar, como é que está aí a escrita da tese? Está dormindo direito? Conta um pouco para nós aí desse processo. Então, a questão de destacar que eu sou técnico é justamente por isso. Eu sou de uma categoria que ela tende a ser invisível dentro da escola. Todos aqueles que trabalham nos setores de infraestrutura, de suporte, eles tendem a sumir, né? Quando a gente vai... Isso é até uma questão que está na tese, né? A gente ignora o técnico do computador até o nosso computador estragar, né? Aí ele vira uma pessoa. Então é essa que é a ideia, assim, eu te falei justamente por isso, porque apesar de me considerar professor, né? Sou professor de formação, trabalhei em sala de aula, eu queria destacar o papel de técnico por isso, para marcar que não pessoalmente a você, claro, mas para marcar uma posição da minha categoria, né? Nós existimos, estamos aqui, somos importantes e somos educadores, né? A educação não é feita só em sala de aula, né? Todos nós aqui contribuímos para formar esses alunos, né, da melhor forma possível, né? E o doutorado está em reta final, né? Talvez em maio eu consiga defender. É uma jornada extremamente cansativa que eu não recomendo para ninguém. Só que eu brinco que é como se estivesse na piscina olímpica, né? E aí, de repente, você está no meio dela. Aí, no meio, não adianta. Para você voltar, você vai ter que nadar a outra metade. Então, você termina de chegar. É isso que é um doutorado. Para mim, é claro. Falta fôlego às vezes, mas a gente consegue aí encontrar força para poder continuar. Se vou ser professor no instituto ou não, depende um pouco desse governo. Se eu vou confiar que é possível fazer uma mudança de cargo, que eu não sei se eu confio. Eu posso ser pego na transição ali entre um cargo e outro. Tem lá minhas questões, mas eu não tenho essa pretensão, né? Tenho outros projetos, eu pretendo trabalhar desenvolvendo a ideia da extensão aqui no campus, né? Pensando nessa política dos egressos, acompanhamento dos egressos, também justamente essa pergunta que você me fez. Quem entra e quem sai? A gente já sabe que hoje entra meio a meio, entra metade escola pública, metade amplo, né? Pode ser escola particular ou não. E eu quero saber quem forma. Se quem está formando também é metade escola pública, né? Como que está essa taxa de evasão dentro dessas categorias? É algo que me interessa e passa um pouco aí pela extensão, né? Já que a gente cuida da política de egressos. Falando da extensão, então, qual é o nome do coral mesmo? Coral, acho que é IF Encanto, algo assim. Campus Encanto. É que eles têm um trocadilho assim com o nome que eu não me lembro bem. Porque você citou duas coisas em comum comigo aí. Dona Ione é o nome da minha saudosa e amada mãe, e ela participava de coral também, era coralista. Legal. Bom, a gente está se aproximando do final, Bruno, infelizmente, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da extensão aí, dos outros projetos, se tem alguma atividade, algum curso na modalidade EAD, qual é o legado que você quer deixar também à frente da coordenadoria? Seu mandato vai até quando? É prazo indeterminado. Que legal.
papai. Bacana demais. Então você vai trampar um cadinho a mais, então, aí, vai deixar um legado. Eu faço votos também de que seja profícuo, né? Que consiga realizar todos os seus projetos aí. Então, fale um pouco pra gente o que você quer fazer de mais, o que você já fez, o que você está fazendo e o que você quer fazer de mais atividades aí, contemplar mais quais áreas, quais projetos de extensão ainda que estão aí engatilhados, né, para começarem. Enfim, dá um panorama geral aí dentro dessas perspectivas aí, né, da história, passado, presente e futuro à frente da coordenadoria aí da extensão de Ouro Branco. Bruno? Olha, a gente está agora com o edital aberto, né, e aí grande parte do trabalho da extensão passa justamente por esses projetos, né? E como coordenador eu não posso propor o projeto, então eu posso incentivar a funcionar, ajudar para que eles funcionem bem. Depois eu quero arrumar um jeito de arrumar um laranja para propor um projeto justamente nessa área. Eu trabalhar, mas não posso ser o proponente, né? Eu trabalhar no projeto e não ser o proponente. Justamente disso, de incentivar essa interação da escola com a comunidade. Pensando em quem entra e quem sai, na divulgação da escola, nas escolas da região e tentando entender aquilo que a nossa região precisa, naquela ideia, não a grande empresa. A grande empresa a gente já sabe o que ela precisa e ela tem clareza em falar isso, né? Ela chega e pede, olha, eu quero gente que saiba fazer gestão 6 Sigma, estatística aplicada à administração. Eles sabem o que eles precisam. Me preocupa, né, quem o IF deve atender é o dono do mercado do bairro, da padaria, né, aquela pessoa que está querendo criar uma empresa, é essa pessoa que me preocupa. É as pessoas que eu acho que o IF deve atender. Então, eu acho que o meu legado, se eu conseguir chegar perto disso, né, pelo menos de criar essa visão aqui no campus, eu ficaria muito feliz, né? Muito, muito satisfeito. Os nossos projetos aqui, eles são em diversas áreas, né? A gente tem, ainda na área da cultura, a gente tem um projeto de tambor também, né? Que é uma oficina de aprender a tocar tambor, né? Tem uma interação muito grande também. Tem um projeto ali que é mais ou menos irmão, que é o projeto de capoeira. E tem outros, né? Tem um podcast, né? Também é um projeto que eu gosto bastante, chama Podcast na Tomada, que é proposto por um professor da área de biologia, que é como se fosse um jornal do campus, né, feito pelos próprios alunos aí na modalidade do podcast. Não tem toda essa questão de aprender a lidar com a ferramenta, da produção de textos, né, que é muito interessante. E outras ideias que vão aparecendo, né? A gente tem alguns cursos que são ofertados, né, que eles surgem como projetos, né, que o projeto está vinculado ali à obtenção de recursos, mas são essencialmente cursos FIC, né, cursos de formação continuada. Então nós temos ofertado já há alguns anos um curso de Libras, né, e aí voltado ao domínio ali das habilidades básicas para melhorar o nosso relacionamento com a pessoa surda, que enfrenta diversas dificuldades para poder exercer seus direitos, seus deveres na sociedade, né? Então, no ano passado foi ofertado para profissionais de saúde. Então, imagina você que uma pessoa surda chega no hospital, a dificuldade que ela tem de expressar ali o que ela sente, né? A gente sabe que não tem intérprete de Libra para todo lado, né? Na verdade, falta muito. Então, temos cursos também na área de, né, como eu disse aqui, um professor ofertou ano passado um curso 6 Sigma, eu não faço a menor ideia do que é, eu sei que tem a ver com gestão de processos, ele até tenta me explicar, mas eu não entendo. Normatização de trabalhos científicos. Então são várias áreas, assim, né? A gente tem um foco mais nessa área do que seria as ciências humanas, né? A linguagem e tal, mas também em outras áreas que vão aparecendo, né? Agora, nos próximos anos, a gente vai estar sendo implantada, né, a curricularização da extensão. Todos os cursos vão ter que dedicar uma carga horária significativa ali para a extensão, e eu vejo isso como uma oportunidade, né? Vai aumentar o nível de trabalho, o volume de trabalho de forma absurda, mas é uma oportunidade a gente tentar fazer com que as pessoas do campus conheçam a extensão, que é um problema que a gente tem também, né? Ninguém sabe o que é a extensão, e que a sociedade conheça o IF. E uma forma de conhecer é a extensão, né? O que a gente está mais próximo, que consegue trazer pessoas para dentro, além dos alunos, né? É através da extensão. Então, essa aí é a nossa visão, nosso sonho, né? Falar que a visão não é um sonho para os próximos anos. Maravilha, Bruno. Foi um prazer, uma honra em nome do pró-reitor de extensão, Carlos Bernardes, e de toda a equipe da ProEx. Agradeço a sua presença. Hoje no Extensão Entrevista, Bruno Alves Valverde, técnico do IFMG.
Federal de Minas Gerais e coordenador da extensão lá do campus Ouro Branco. Fica à vontade para suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Neto. Muito bom estar com vocês aí, tá bom? Conte com a gente aqui do campus, né? E que outros projetos venham surgir aí dessas parcerias, dessa interação entre os campos aí, tá bom? Um abraço a todos aí que nos escutaram. Maravilha! Este foi mais um programa Extensão Entrevista aqui pela sua Rádio Mais IFMG. Valeu, tchau, tchau, até mais! Extensão Entrevista.